Olá a todos do canal. Gente, só Deus na minha vida com essas iluminações e enquadramento é difícil, mas eu tô aprendendo, tá? Tô tentando aí, então tem hora, não sei por que motivo, vai cair um pouco a luz, daqui a pouco ela volta ao normal, dá uma melhorada. Enfim, vamos lá. Estou aqui novamente nessa manhã para estar podendo, para falar para vocês acerca da palavra, uma breve meditação acerca da palavra de Deus. Quem viu o vídeo anterior aí, eu tava falando um pouco sobre o amor de Deus por nós, né? E agora eu vou falar um pouco do amor de Jesus. Eu tava essa manhã orando novamente, né? Sentindo no coração de fazer esse vídeo falando sobre a palavra. E quando eu pensei no amor de Jesus, me veio muitas coisas. Eu anotei algumas coisinhas e vou estar aqui meditando com vocês. Nessa manhã linda de sol. Amanheceu chovendo, agora deu uma melhorada e eu resolvi gravar aqui. Por isso que tá esse quebra de luz, volta, não sei porquê. Mas eu tô gravando meio interno e externo, né? Eu tô aqui na minha sala, queria que aparecesse um pouco as plantinhas, faz tempo que eu não gravo vídeo com elas. Mas enfim, vamos lá para não perder tempo, porque já tá em 1 minuto. E eu queria falar um pouco do amor de Jesus e eu meditando nessa manhã em oração acerca, eu lembrei de algumas situações, né? E eu queria estar trazendo aqui para vocês um pouco nessa manhã. A primeira coisa que eu queria falar é sobre Jesus, né? Para falar dele. Tem tanta coisa para falar, ele é tão maravilhoso, né? Mas enfim, a primeira coisa que eu penso, assim, a primeira palavra bíblica, e os cristãos têm ela como centro mesmo, é João 3,16, né? Que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, primeiro e único Filho, né? Então eu coloquei aqui, né? Deus, Jesus, né? Jesus é a materialização da palavra de Deus. E ele é a expressão maior do amor de Deus pela humanidade, sabe? Jesus, você quer conhecer o amor de Deus? É Jesus. Ele é a expressão do amor de Deus. Ele expressa o amor de Deus por você, sabe? Quando você olha para Jesus, vê tudo que Jesus fez, sendo filho de Deus, veio aqui, se fez carne, foi até a cruz. Não foi nada fácil aquilo. E ele fez isso por mim e por você. Então isso mostra para mim e para você que Deus nos ama. Que Jesus nos ama tanto que ele deu a vida dele por nós. Ressuscitando no 3º dia. E aí, uma primeira coisa que eu fiquei pensando acerca da expressão do amor de Deus foi quando a palavra diz, né? Jesus é a materialização da palavra, né? Então, a palavra fala assim, o verbo que se fez carne, quer ver? Tá aqui separadinho, eu deixei, ó. João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz assim, ó. Aqui tá falando até o 14 de Jesus, é coisa linda. Mas eu vou ler só o 14, diz assim, ó. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então Jesus é a materialização da palavra. Ele é o verbo, ele é a ação de Deus. E eu fui procurar, né, o significado para verbo. Verbo é uma ação, sabe? O verbo que se fez carne, Deus. Jesus é a ação de Deus, sabe? A expressão do amor, o verbo, a ação de Deus. E aí, para explicar um pouco melhor, vamos lá. Um exemplo para você acerca do que significa verbo. Por exemplo, uma frase assim, ó. Eu vou falar uma frase para você agora. Eu sou... sou feliz. Então, sou é o verbo. Entende? Sou é o verbo. E ainda mais, ó. Estou feliz. O estou é o verbo. Entende? É a ação da frase. É o movimento da frase. Por exemplo, amanheceu, ó. É um verbo, amanheceu. Aconteceu, aleluia, entende? E Jesus é assim, o aconteceu de Deus. Jesus é o aconteceu o amor de Deus pela humanidade, sabe? É a ação.
né? E aí, ainda meditando sobre Jesus e da maneira como ele nos ama, a gente fala muito essa frase, Jesus te ama, e é verdade. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Eu me lembrei agora pela manhã orando, né, pensando nesse amor de Deus por nós, de Jesus. Um dia que eu li uma passagem bíblica que me acendeu assim, sabe? Chamou muito a minha atenção e eu fiquei assim maravilhada a ponto de chorar quando eu li. Entendi, porque a gente lê, mas a Bíblia é um livro vivo, então você precisa ler, entender, sabe? O Espírito Santo ele fala contigo, ele te revela. E nesse dia eu vi, eu entendi, aquilo me tocou muito. Então eu vou contar para você agora, tá? O amor de Jesus por mim e por você, tá? Ele viveu aqui, ele andou na terra, ele se fez carne, veio aqui, Deus andou aqui, sabe? Há milhares de anos atrás. E ele falou algo que abrange a mim e a você nesse ano aí, estamos no ano de 2024. E a oração que Jesus fez lá no Getsemane, ele foi tão lindo, ele foi tão maravilhoso, ele foi tão amoroso, ele nos amou tanto, que ele fez uma oração que se estendeu sobre mim e você. E eu vou ler lá deixa eu ler aqui que eu fui separando aqui para me ler, tá? João, ainda aqui no livro de João 17, versículo 20. A oração de Jesus pelos seus discípulos. Aqui, Jesus estava orando pelos discípulos dele, ele sabia, estava perto já de ser traído, preso, crucificado, e ele foi fazer oração, ele separou ali, levou alguns discípulos que ficaram dormindo, né? Enfim, ele continuou ali orando. E dentro da oração que Jesus fez a Deus, um pouco antes de ser preso, né, para ser crucificado, olha o que ele falou. Foi isso que eu li e me chamou a atenção, e eu chorei, eu fiquei maravilhada, porque eu me vi ali, sabe? Debaixo ali dele, ele falou assim na oração, ó. Ele orando a Deus, né, pelos discípulos, pelos dele, ele orando pela humanidade, e ele falou assim, olha o que ele falou. Eu não rogo, Jesus falou, eu não rogo somente por estes, que eram aqueles que estavam lá, os que viviam naquela época. Certamente os discípulos iam estar até dormindo assim, deitados um pouco distante dele, ele pode ter até apontado, ó, não só por esses não, né? Mas também, estou orando ao Senhor, Jesus falou, Senhor, eu estou pedindo ao Senhor, eu estou te pedindo, eu estou te rogando, não só por esses que estão aqui, mas também por todos aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim. Você entende isso? Jesus no Getsemane, pouquinho antes de ser preso, crucificado e morto, estava orando por mim e por você que crê nele. Ele falou, olha, Senhor, eu não estou fazendo isso só por esses que estão aqui, que creem em mim nesse momento, mas por todos aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, todos os que, entende? Todos que creem na palavra, todos que aceitam ele, todos que vêm para ele. Então eu estou fazendo isso por todos eles. Então, olha, 2024, a Marise vai estar na minha presença, ela crê na minha palavra, ela crê nesse meu sacrifício, ela crê que eu sou teu filho, então eu estou fazendo isso por ela também. Eu estou fazendo isso pela igreja de 2024 e até a consumação. É por todos os que creem em mim, por todos que vão crer através da palavra. Então você vê o amor de Cristo. Ele não só estava se sacrificando pelas pessoas, mas por todos nós que cremos nele. Você entende? Que amor abrangente é esse que alcançou até o século de agora em que nós vivemos? Todos que passaram de lá até aqui, que aceitaram, que creram, Jesus fez aquilo por eles também, por todos. Olha só.
como é que o amor dele veio se derramando sobre todos nós. Aleluia. Se entende isso. E agora eu vou falar mais sobre ainda esse amor de Cristo. Dessa pessoa de Jesus, sabe? Ai, tá no livro de... E ainda continuando. Deixa eu ver se tá aqui, gente. O fone. Eu esqueço, eu tiro ele, depois esqueço de colocar. Ainda continuando, meditando sobre a palavra, eu quero ler agora em Mateus, capítulo 26. Mateus 26, do 48 ao 50, diz assim, ó. Quando Jesus foi preso, tá? E o traidor tinha lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prende-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, por ele, disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se deles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Aqui está falando da traição de Judas, né? Judas entrega Jesus ali e como todos os seus discípulos eram muito parecidos com ele era parecido, eles eram todos muito parecidos, né? As características de Jesus, né? Tá no povo dele, o povo dele parece com ele. E então eles tinham dificuldade de descobrir quem era Jesus, então tinha que ter um sinal, o sinal que Judas, o traidor, escolheu foi beijá-lo, saudá-lo, né? E naquele momento ali, a aproximação de Judas para beijar Jesus, Jesus chama ele de amigo, né? E isso de maneira nenhuma era um sarcasmo de Jesus. Jesus tinha acabado de orar no Getsemane, sabia exatamente tudo que estava acontecendo. Aquilo era pura bondade, sabe? Pura bondade de Cristo, a mansidão dele, como ovelha muda, sabe? O matador, foi Jesus. Em Salmos 55, 21, nos fala um pouco sobre essa traição, né? Essa traição do homem a Cristo, né? Esse momento, né? Quando Davi fala dos inimigos dele, os inimigos de Deus, aqueles que se tornaram inimigos de Deus, e Judas veio se tornar, né? Depois ele se retira dali, vai tirar sua própria vida, acaba não morrendo porque ele tirou a vida, mas enfim, ele acabou morrendo. E eu vou explicar isso, né? Que senão vai ficar meio parecer que não tá. Bom, o Judas ele sai para se matar e ele se amarra lá no pescoço, a corda para se matar, só que a corda arrebenta. Então ele não morre porque ele não se suicidou, não morreu porque ele se enforcou, mas ele morre da queda porque ele cai em cima de uma madeira, alguma coisa que corta ele no meio, né? Então ele é cortado ali ao meio, então ele morre pela queda, né? E não do suicídio em si que ele tentou fazer. Enfim, então vamos voltar aqui. Então sobre essa traição de Judas, né? A traição do homem a Deus, a Cristo. E Davi fala sobre isso, né? Sobre a traição dos inimigos, aqueles que se apostataram, né? E ele fala aqui em Salmo 55. Aqui, ó. 55, eu vou ler do 20 e 21. Puseram suas mãos nos que tinham paz com ele. Romperam a sua aliança, né? Romperam a aliança com Deus. Tinha uma aliança e romperam. Foi o que Judas fez. Rompeu a aliança com Cristo. E aí, no 21 é muito tremendo, porque fala assim, ó. A sua boca era mais macia do que a manteiga, mas no seu coração, guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite. Todavia eram espadas nuas. Cuidado, né? Cuidado com aquela pessoa que fala manso, muito carinhoso. Cuidado com isso. Cuidado com isso. E então ele se aproximou de Jesus, chamando ele de Rabi, de mestre, beijou e era um traidor. E, bom, enfim, eu tô aqui para falar do amor de Jesus, né? Então esse momento me chamou muita atenção. Hoje, meditando pela manhã, eu me lembrei disso. Que mesmo
de Jesus sabendo que ele era um traidor, que ele era falso, que ele estava levando ele à morte. Ele amou aquele homem. Sabe, penso no meu coração que se Judas tivesse se arrependido, pedido perdão a Deus, ele teria sido perdoado, sabe? Mas a questão aqui é o amor, né? Jesus chama aquele homem de amigo, Jesus trata ele com mansidão, com carinho, mesmo diante da traição. Eu me lembro de Estevão ali sendo apedrejado, né? E ele fala, Senhor, perdoa eles que eles não sabem o que eles estão fazendo, né? Tem noção do que eles estão correndo, do risco que eles estão correndo, sabe? Muitos andam assim, né? Não tem noção do que está fazendo. E esse amor de Jesus, né? Ali no último momento, ele morrendo ali pelos que o traíram, não receberam ele, veio para os dele, eles não receberam ele, traíram ele, enganaram ele, deixaram ele sozinho. Até os discípulos dele, no último momento, ele estava orando no Getsemane. Gente, ele pediu, olha comigo aqui. Cara, eles dormiram, sabe? E ele passou isso tudo e ele continua amando amou aquele homem, aquele traidor, meu amigo. Aqui vieste, meu amigo. Imagina. Sabendo. Você imagina, você sabe que a pessoa está te traindo, no mínimo você não vai nem chamar de amigo, né? Você não vai nem querer ficar perto, né? Mas você vê Jesus, o amor dele. Esse é o amor, né? De Jesus por mim, por você. Foi para aquela cruz ali, para aquelas pessoas ali, sabe? Então meditando nessa manhã, eu pensei nessa expressão, né? Jesus Cristo, a expressão do amor de Deus por nós, essa oração que ele fez no Getsemane. Senhor, não é só por esses aqui agora, mas é por aqueles que vão vir, vão crer nessa palavra, vão crer em mim, vão vir para mim, sabe? Então esse amor de Jesus por nós, até as últimas consequências, ele orou no Getsemane e falou, Senhor, se é possível, passa de mim esse cálice 3 vezes, ele orou para pedir. E o amor de Deus permitiu que ele fosse até o fim. Você imagina a dor desse pai, vendo esse filho inocente ser crucificado. Mas ele permitiu, porque ele ama a mim e a você. Ele sabe, ele não quer que a gente vá para aquele lugar horrível. Aquele lugar foi preparado para o diabo e para os anjos dele. Muitas almas estão indo para aquele lugar. E Deus não quer isso. Então ele projetou esse grande plano de salvação para a humanidade, que é a vinda dele aqui, se fez carne, o verbo se fez carne, o Deus vivo que veio aqui na terra, andou aqui, por amor a mim e a você, ele veio aqui, sabe? Então, mais uma vez, eu quero que você saiba que Jesus te ama. A gente fala isso o tempo todo, né? Mas é verdade, Jesus te ama mesmo, a ponto de dar a vida dele, a ponto de orar e pedir para Deus 3 vezes livrar e ele obedecer, sabe? Ele não foi um filho desobediente, ele foi obediente, ele foi até o final. Então, mais uma vez, eu quero falar para você, você é muito amado. Talvez as situações da sua vida, desde a infância, tudo que você passou e que você tem guardado em você, emoções, sentimentos de falta de amor, de desprezo na sua vida, e você não consegue alcançar, dimensionar esse amor de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo por você. Você não consegue entender como é que alguém pode te amar tanto, mas eu quero te dizer que esse amor é real. Que existe um Deus tão poderoso, tão maravilhoso, que te ama tanto, que ele veio aqui, se deixou ser morto por você, para te dar uma oportunidade de salvação. Então, mais uma vez, eu quero falar, não se demore, venha para Cristo. Se você ainda não é cristão, eu quero te dizer que Jesus te ama, que ele morreu naquela cruz por você. Mas para que você seja coberto pelo sangue de Cristo, você precisa aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador, porque o sangue de Cristo é o que nos purifica dos nossos pecados. Para você ser purificado, ser limpo, ser perdoado, você precisa aceitar, você precisa crer nessa verdade e vir para Jesus. Mas venha logo, não perca tempo. Venha enquanto ainda há tempo, porque mais uma vez eu quero te dizer, se prepare, porque Jesus está chegando, ele está voltando. Nós estamos vendo o cumprimento, cada dia mais está assim, ó, está muito perto, sabe? Acho que os anjos já se prepararam para receber a igreja. Já estão tudo preparado lá. É os últimos momentos. Então venha logo para Jesus, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, tenha um dia maravilhoso. Não esqueça de dar o seu like se você gostou. Dê o seu like, assiste, mas dá o like também. Comente no vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, venha para esse canal. Um grande beijo
Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Fiquem todos na paz do Senhor. Prepare-se.